Mas a gente vai ficar com a Bíblia na mão, aberta aí, marcada. Vamos folhear e ler alguns versículos além desses. Obrigado, Davi. Diz assim: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vou repetir: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Oremos, queridos. Ó Deus amado, grande é o nome do Senhor, não há outro além de ti. E o teu nome é santo, lindo e maravilhoso. E ao lermos a tua palavra podemos perceber isso. Agora, Senhor, estamos diante do desafio de ministrar a palavra. Peço a direção e a ação do teu Espírito para esse momento. Fala ao coração da tua igreja, assim como o Senhor já falou com o meu. Fala também, fala novamente, Senhor, com o meu e com o do teu povo. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós estamos dando uma sequência de mensagens sobre os 10 mandamentos. E o que nós podemos aprender dos 10 mandamentos? E nos primeiros 4 nós aprendemos da nossa relação com Deus. Primeiro mandamento, o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. Nós aprendemos que existe só um Deus, os outros são falsos, da imaginação humana, e que nós não devemos botar no culto, na presença do Senhor, outros deuses. E o nosso culto é um culto monoteísta, né? Nós somos o povo de um Deus só, mas o Deus vivo e verdadeiro, o único Criador dos céus e da terra. No segundo mandamento, ele diz que não devemos fazer imagens de escultura de semelhança alguma, nem na terra, nem no céu, nem embaixo da terra, nas águas, em semelhança nenhuma. Não devemos fazer nem adorar estas imagens de escultura. Portanto, nós entendemos que o culto, no primeiro mandamento, é somente a Deus. Aprendemos no segundo mandamento que o culto é espiritual. Nós o adoramos em espírito e em verdade, não em matéria. O nosso Deus não é pedra, nem ouro, nem prata, nem barro, nem madeira. Nosso Deus é um ser vivo e que está presente espiritualmente no culto. Portanto, aprendemos que o culto é somente a Deus, que o culto é espiritual. E no terceiro mandamento nós vamos aprender a respeito da reverência no culto, da exaltação ao nome do Senhor, daquele que faz presença no culto. Portanto, nossa relação com o nome do Senhor, com a intimidade com o Senhor, e nós vamos aprender sobre isso. No próximo nós vamos ver o quarto mandamento, que é o dia do Senhor, a guarda do dia do sábado. Muito bem, o contexto é bem prático, nós já ouvimos, mas vou só fazer uma recapitulação. O povo de Israel havia ido para o Egito e em um determinado momento passou a ser escravo do Egito. E eles passaram 430 anos no Egito. E o Egito, como era o Egito? O Egito era um lugar de pessoas politeístas, de uma adoração de vários deuses. Eles tinham o Deus Sol, o Deus Ra, tinham Deus para que eles imaginassem, eles fabricavam um Deus. Né? Eles adoravam vários deuses. Mas não somente adoravam, eles tinham deuses de imagens, esculturas, e eles praticavam a idolatria com a imagem de escultura, eles fabricavam, e alguns dos faraós, eles se acharam Deus, e fizeram sua imagem, sua estátua gigantesca, para o povo egípcio adorar e se prostrar diante das suas estátuas. Era um povo idólatra mesmo, né? E um povo que não tinha muita honra. A gente vê pela a história das 10 pragas com relação ao faraó. E Deus mandava uma praga, o faraó ficava por ali, Deus mandava outra, ele dizia: não, agora o povo pode ir embora. Quando o povo se aprontava, ele disse: vai não, mas ele já tinha dito que iria. Portanto, não era um povo de honrar a palavra, né, de honrar o nome, né? E Israel conviveu com esse povo nesse período de 430 anos, irmãos. E aquilo ali, Israel saiu do Egito com as suas chagas, com as suas dificuldades.
mas Deus quis libertar Israel do Egito. Deus quis purificar Israel. Deus quis tirar o seu povo para junto de si, caminhar com ele, e que o culto ao seu nome fosse restabelecido. Portanto, chegamos aqui ao versículo 7, após vermos o contexto. O contexto é esse. Quando a palavra que nós lemos, quando diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui a gente já ouviu muitas vezes falar, dizer assim, é pronunciar o nome do Senhor com uma brincadeira. As brincadeiras não devem ser feitas com o nome do Senhor. Não é usar o nome do Senhor, dizer fora de contexto. Mas, meus irmãos, esse tomar aqui é muito mais profundo. O tomar aqui é levar ou trazer, ou levar ou trazer consigo. O tomar aqui é ter o nome do Senhor. O tomar aqui, queridos irmãos, é tido como a utilização desse nome na vida, no culto, no dia a dia, no andar, no prosseguir. Portanto, aqui esse tomar, ele vai muito mais além do que pronunciar em vão. Aqui é uma prática mais profunda, aqui é uma intimidade. E quando Deus trata nos 2 primeiros mandamentos de um só Deus e de que o culto seja espiritual, aqui ele vai tratar da intimidade do culto, da relação do culto. O que é que nós estamos fazendo no culto, o que é que nós estamos fazendo com nossa vida e o que é que nós estamos plantando neste mundo, né? O que nós estamos testemunhando nesse mundo. Nós vamos trabalhar sobre isso, entender sobre isso, aprendendo 3 princípios, né, que são revelados no 3º mandamento. O primeiro princípio, meus irmãos, é o culto ao Senhor. Como tem sido o culto ao Senhor? Eu vou ler alguns versículos aqui com os irmãos, para nós entendermos a respeito do culto ao Senhor, como é utilizado, o que se faz presente no culto. Não é uma imagem da pessoa de Jesus, não é uma imagem de um santo. O que se faz presente em nós é o nome do Senhor em nosso meio. Nós estamos reunidos em nome de Jesus, em nome do Senhor Todo-Poderoso. E nós vamos ler, olha, observe, não precisa você abrir sua Bíblia que eu vou ler com vocês. Já em Gênesis capítulo 4, versículo 26, bem no princípio da criação, diz assim: a Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Portanto, o culto, na nossa relação íntima com o culto, que nós aprendemos, o primeiro princípio do 3º mandamento, essa intimidade no culto, de se invocar o nome do Senhor. Portanto, já com o descendente de Adão, com o descendente de Sete, melhor dizendo, nasceu um filho Enos, e esse começou a invocar o nome do Senhor. Portanto, quando nós estamos no culto, nós invocamos o santo nome do Senhor, o nome maravilhoso do Senhor, e a Ele nós adoramos, e a Ele nós nos rendemos, e a Ele nós cantamos louvores. Portanto, queridos irmãos, vamos aprendendo mais um pouco a respeito do culto ao Senhor. No Salmo 7, versículo 17, diz assim: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. No Salmo 20, versículo 7, diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. No Salmo 113, versículo 1 diz: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o seu santo nome. No Salmo 113, versículo 2 diz: bendito seja o nome do Senhor para sempre. No Salmo 113 diz: do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 135 diz: aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. No Salmo 148, versículo 5 diz: louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e as coisas foram criadas. No versículo 13 do Salmo 148 diz: louvem o nome do Senhor, porque excelso é o seu nome, e a sua majestade é acima de toda a terra. Queridos irmãos, quando nós nos reunimos no culto,
ao Senhor. O nosso culto deve ser totalmente dedicado ao Senhor, exclusivamente ao Senhor. Quando nós invocamos o nome dEle, o Deus vivo e verdadeiro. Quando nós cantamos, devemos cantar em nome dEle, exaltar somente a Ele, adorar somente a Ele. Mas infelizmente, irmãos queridos, assim como Israel, ao sair do Egito, caminhar um pouco no deserto, chegar ao Monte Sinai, recebe as instruções de Deus, recebe os 10 mandamentos do Senhor, e quebram esses mandamentos, quebra o primeiro, quebra o segundo, hoje nós vamos ver, quebra o terceiro, porque eles realizaram um culto, e era um culto com outro Deus, era um culto com imagem de escultura, e era um culto que não honrava o nome do Senhor, que estava tomando o nome do Senhor em vão. Eu queria que você abrisse, folheasse sua Bíblia e fosse para Êxodo 32, versículos 5, 6 e 7, para a gente ver o que aconteceu. Do 1 ao 4, nós vamos ver a história. O contexto é que o povo viu que Moisés demorava no monte, e disse: Moisés está demorando. Se dirigiram a Arão e disse: vamos construir um bezerro de ouro. Arão pega as joias de ouro, os brincos, as pulseiras, e eles fazem um bezerro de ouro para adorar. Aí o versículo 5 diz assim: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. Meus irmãos, o contexto é esse. Eles pegaram, construíram um bezerro, fizeram um altar, adoraram esse bezerro, disseram palavras de ingratidão a Deus, dizendo que esse bezerro tinha tirado eles do Egito, e ali eles se prostraram diante do bezerro, adoraram o bezerro. Aí foi que eles disseram: é festa ao Senhor, com um bezerro. Aqui eles estavam tomando o nome do Senhor em vão, queridos irmãos. No culto, eles estavam adulterando o culto. E quando nós estamos no culto ao Senhor e cantamos músicas que não são dedicadas exclusivamente ao Senhor, músicas que são antropocêntricas, músicas que exaltam o homem, música que exalta o cantor, que exalta o artista, ou pregação que exalta o pregador, cultos dessa forma são cultos que desonram o nome do Senhor, são cultos que tomam o nome do Senhor em vão, seja culto com idolatria de uma imagem, seja culto de uma idolatria com um cantor, sejam canções, louvores que não sejam ao nome do Senhor, é tomar o nome do Senhor em vão. E nós precisamos repensar e aprender esse princípio, o princípio do culto ao Senhor, observando o terceiro mandamento, e não tomar o nome do Senhor em vão. Quando nós entramos na casa de Deus para prestarmos um culto ao Senhor, se o nosso coração não estiver totalmente dedicado a adorar, a louvar somente o nome do Senhor, o nome que é excelso, o nome que era maravilhoso, o santo nome, o lindo nome de Jesus, nós estamos desobedecendo o terceiro mandamento, porque estamos tomando o nome do Senhor em vão. Portanto, Deus quer um relacionamento íntimo e exclusivo entre o seu povo e Ele. O único nome a ser exaltado no culto é o nome do Senhor. Esse é o primeiro princípio que nós aprendemos no terceiro mandamento. Nós teríamos vários e vários versículos, principalmente no livro dos Salmos, que são as canções, que são os louvores, todos os salmos, bendizendo o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, rendendo graças ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, se nós estivermos aqui, não formos para render graças, não for para rendermos graças ao nome do nosso Deus, é em vão, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão. Portanto, vamos aprender. Esse mandamento proíbe o pecado da idolatria, o pecado da indiferença, o pecado do culto carnal. Portanto, o primeiro princípio é esse: o nosso culto deve ser ao nome do Senhor, dedicado exclusivamente a Ele. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens
pelo qual importa que nós sejamos salvos. Nós somos salvos no nome do Senhor, nós vivemos pelo nome do Senhor, nós nos reunimos em nome do Senhor, nós cantamos louvores em nome